Há momentos na vida em que tudo parece travado. Nenhuma porta se abre, nenhum sinal vem do céu, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, chora, espera, e nada muda. Mas é justamente nesses momentos de escuridão que o milagre começa a se formar. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É o tempo da virada que está sendo desenhado, invisivelmente, nas horas em que você mais pensa que Ele te esqueceu. E é sobre isso que hoje o Espírito Santo quer te falar. Nas próximas horas, Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Enquanto você escuta essa oração, permita que o seu coração se abra. Respire fundo. Esqueça por um momento o desespero. Esqueça as vozes da dúvida. Esqueça as contas, os diagnósticos, as decepções, os atrasos, as humilhações, porque agora é o momento em que o céu se move por você. Esta não é uma oração qualquer, é uma oração da virada, um clamor que muda destinos, que rasga o impossível e abre caminhos onde o chão parecia ter acabado. O Salmo 91 é a chave que Deus deixou para aqueles que enfrentam o impossível. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E essa palavra não é apenas poesia, é uma promessa de refúgio. É Deus dizendo: se você descansar em mim, eu lutarei por você. Não há batalha perdida quando Deus assume o comando. E hoje, Ele está tomando o controle da sua vida. Você tem enfrentado lutas que ninguém entende. Pessoas olham de fora e acham que é drama, que é exagero, mas só você sabe o peso que tem carregado. Só você sabe as noites em claro, os dias em que levantou sem forças, os momentos em que pensou em desistir. Mas Deus viu cada lágrima. Ele ouviu cada sussurro do seu coração, mesmo quando sua boca não conseguia mais orar. E é por isso que essa mensagem chegou até você agora. Não foi por acaso. Foi o próprio Espírito de Deus que te trouxe até aqui, porque Ele decidiu que o tempo de espera acabou. Nas próximas horas, algo vai começar a se mover no invisível. Portas que estavam fechadas há anos vão começar a se destrancar. Pessoas que te devem, te ignoraram ou te bloquearam, vão sentir um incômodo espiritual e serão movidas a agir. O impossível vai se alinhar. Deus está prestes a virar páginas antigas, e o que parecia fim vai se tornar começo. Mas para isso você precisa fazer uma coisa: confiar, não da boca para fora. Confiar de verdade, mesmo sem ver nada, mesmo sem sentir nada. Confie, porque fé não é sentimento. Fé é decisão. É quando a alma, mesmo ferida, escolhe dizer: eu sei que Deus vai fazer. Enquanto você escuta, diga no seu coração: Senhor, eu confio. Diga mais uma vez: Senhor, eu confio. Porque cada vez que você pronuncia essas palavras, algo se rompe no mundo espiritual. A dúvida perde força, o medo começa a recuar e o milagre começa a nascer. O Salmo 91 continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É por isso que hoje, nessa oração da virada, você vai declarar isso em voz alta. Não importa onde você está, se no trabalho, em casa, no carro ou no hospital, diga com fé: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu confio em Deus. Você não precisa entender como, você não precisa saber o caminho. Basta crer que, nas próximas horas, o impossível será tocado pela mão de Deus. Há coisas que o dinheiro não resolve. Há portas que o poder humano não abre. Há doenças que a medicina não explica. Mas há também um Deus que transforma diagnósticos em testemunhos, dívidas em libertação, lágrimas em colheita. E Ele está aqui agora. Imagine a cena. Você de pé, diante de uma parede intransponível. Você já tentou de tudo. Orçamento, remédio, ajuda de amigos. Nada funciona. Agora imagine uma luz surgindo por trás dessa parede.
uma rachadura se abrindo lentamente até que o impossível se desfaz como pó. É isso que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ele vai abrir o que estava fechado, quebrar o que estava te oprimindo e reescrever o que o inimigo tentou apagar. Quantas vezes você disse: "Eu não aguento mais"? Quantas vezes se sentiu esquecido por Deus? Mas Ele nunca te esqueceu. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, Ele estava te protegendo de armadilhas, desviando inimigos, livrando você de caminhos que te fariam perder o que ainda virá. E agora, Ele está prestes a te recompensar. Não é coincidência que você está ouvindo essa oração hoje. Deus te escolheu para viver uma virada espiritual. O céu decretou que as próximas horas seriam decisivas. E não é porque você merece, mas porque Ele te ama. Ele viu sua fidelidade mesmo na dor. Viu sua generosidade mesmo na escassez. Viu sua fé mesmo nas noites de choro. E agora, Ele vai te honrar diante daqueles que duvidaram de você. O Salmo 91 também diz: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Você consegue entender o peso disso? Deus está enviando anjos para te guardar. Anjos que vão entrar em lugares onde você não pode estar, que vão tocar corações onde sua voz não chega, que vão preparar caminhos que pareciam bloqueados. Ninguém verá esses anjos, mas eles já estão a caminho. Enquanto você ora, algo se movimenta no reino espiritual. Correntes estão sendo quebradas, portas estão sendo destravadas. O impossível está sendo reescrito pelo poder do Altíssimo. E o Senhor te diz agora: "Filho, filha, pare de tentar resolver sozinho. Deixe que eu faça. Você já lutou demais. Agora é a minha vez." O tempo da virada é o tempo em que Deus toma as rédeas. E esse tempo chegou. Você pode não ver, mas o céu está em movimento. Há orações que são sementes e há orações que são colheita. Essa é uma oração de colheita. Você plantou lágrimas, fé e paciência. Agora Deus vai te devolver em milagres. A cada palavra deste salmo, imagine uma luz entrando na sua vida, uma por uma. Onde há dívida, luz. Onde há enfermidade, luz. Onde há traição, luz. Onde há confusão, luz. Porque o Salmo 91 é um escudo. Ele cobre você, sua casa, sua família, seus sonhos. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Senhor dizendo que mesmo que tudo ao seu redor desabe, Ele te sustentará. Mesmo que o mundo inteiro esteja em crise, você será preservado. Mesmo que portas se fechem para todos, Ele abrirá uma especialmente para você. E você vai se lembrar deste momento, vai lembrar desta oração. Porque quando o impossível acontecer, você saberá. Não foi sorte, foi promessa. Deus vai fazer o impossível. Vai te colocar diante de algo tão extraordinário que até quem te criticou vai ter que reconhecer que foi o Senhor quem fez. Você pode estar sem recursos, sem ajuda, sem direção, mas nunca esteve sem Deus. E quando Ele decide agir, não há atraso, dívida, doença, pessoa ou força que consiga impedir. Por isso, neste instante, diga com fé: Senhor, eu entrego o meu impossível nas tuas mãos. Eu confio. Eu descanso em ti. E à medida que você diz isso, o céu se abre. Algo começa a acontecer. Porque quando você ora com fé, o impossível deixa de ser um obstáculo e se torna um testemunho. Você tem sentido o peso dos dias. Tudo parece se arrastar. Nada se resolve. E o que antes parecia possível agora parece distante. Mas o que você não vê é que há uma força espiritual em movimento. Há uma batalha acontecendo no invisível, e Deus está lutando por você. Cada lágrima que caiu foi uma semente que subiu ao céu como clamor. Cada vez que você disse, Senhor, me ajuda, um anjo foi enviado. Nada do que você viveu foi em vão. O tempo da espera nunca é tempo perdido. É tempo de preparo. Deus nunca se atrasa.
Ele só chega quando o cenário está pronto para o milagre. O problema é que nós, humanos, queremos ver o processo, queremos entender o porquê. Mas há coisas que Deus esconde de nós, porque se víssemos o que Ele está movendo, nós não suportaríamos a grandiosidade daquilo que Ele está preparando. Você tem orado pedindo uma resposta. Às vezes, até duvida se Ele te ouve. Mas o Senhor te diz agora: eu te ouvi desde o primeiro dia. Só estava preparando o tempo certo. E esse tempo é agora. Quantas vezes você sentiu que o inimigo estava vencendo? Que nada dava certo? Que quanto mais você orava, mais tudo desmoronava? Mas Deus estava te moldando, estava ensinando a depender e não a controlar. Porque o verdadeiro milagre não é apenas quando o impossível acontece. É quando o nosso coração aprende a confiar mesmo sem entender. O Salmo 91 declara: Tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. A noite representa o tempo do medo, do desespero, das dúvidas silenciosas, e a seta que voa de dia são os ataques visíveis, as palavras duras, as injustiças, as traições. Mas o Salmo diz que você não deve temer nenhum deles, porque o mesmo Deus que te guardou até aqui vai continuar te guardando. Há promessas sobre sua vida que ainda não se cumpriram. Promessas que parecem adormecidas, mas que ainda respiram nas mãos de Deus. E Ele te trouxe até essa oração porque decidiu acordar essas promessas. Você não foi esquecido, você foi reservado. Enquanto muitos seguiram por atalhos, Deus te manteve no caminho estreito. Não porque queria te castigar, mas porque Ele queria te fortalecer. O que você aprendeu no deserto será o que te sustentará na terra prometida. E Deus te diz: eu não te deixei faltar, mesmo nos dias em que você achou que estava só. Eu estive contigo quando ninguém estendeu a mão. Eu fui o sustento quando o pão acabou. E agora, chegou a hora da colheita. Eu vou te mostrar que valia a pena confiar. O impossível é o palco onde Deus revela sua glória. Quando tudo parece perdido, Ele entra em cena. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Nas próximas horas, o que parecia travado vai começar a se mover. Aquela ligação que você esperava, a resposta que parecia distante, o sim que parecia impossível, tudo isso está sendo realinhado. Mas o Senhor pede algo de você. Permaneça em paz. Não duvide. Não se precipite. Não reclame. A ansiedade é a linguagem da dúvida, mas a calma é a linguagem da fé. Você tem o poder de mudar o ambiente espiritual da sua casa. Quando você confia, as trevas recuam. Quando você ora, as correntes se quebram. Quando você adora, o céu se abre. Então, neste momento, feche os olhos do medo e abra os olhos da fé. Visualize o que Deus está fazendo. Ele está mudando o teu cenário. Pense na história de José. Traído, vendido, esquecido, preso. Mas, em um único dia, Deus mudou tudo. O que parecia ser uma prisão se transformou em trono. Essa é a virada que o Espírito Santo está preparando para você. O que era vergonha vai se transformar em honra. O que era dor vai se transformar em testemunho. O que era atraso vai se transformar em aceleração. O Salmo 91 continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Enquanto o mundo vive incerteza, Deus vai te guardar. Quando todos ao redor estiverem temendo, você será preservado. Quando outros estiverem perdendo, você será sustentado. Há uma proteção sobrenatural se movendo sobre a sua vida agora. É como um escudo invisível. Nenhum mal conseguirá atravessar. Nenhuma palavra de inveja, nenhuma seta de destruição, nenhuma maldição. Tudo que se levantou contra você cairá por terra. Você precisa entender algo. O inimigo não se levanta contra quem está parado. Ele se levanta contra quem está prestes a viver algo grande. O tamanho da sua guerra revela o tamanho da sua promessa. Por isso, não tenha medo do que está enfrentando. Essa luta
É a última antes da virada. Essa batalha é o sinal de que o novo está prestes a chegar. E Deus te diz: você não vai precisar lutar com força humana. Eu lutarei por você, assim como fez no Mar Vermelho, quando o povo estava cercado e o impossível parecia inescapável. Moisés não tinha saída. Mar à frente, exército atrás. Mas Deus abriu o que nunca havia sido aberto. E Ele vai abrir algo novo na tua história também. Nada é impossível para quem crê. Você precisa entender que o impossível é apenas o limite do homem. Mas Deus não tem limites. Quando Ele decide agir, o tempo obedece, as circunstâncias se dobram, os ventos mudam de direção. Então creia. Nas próximas horas o céu vai se mover a seu favor. A situação que parecia morta vai respirar. O que parecia perdido vai ser achado. O que parecia fim vai se tornar recomeço. E quando isso acontecer, você vai entender por que Deus demorou. Vai perceber que se tivesse acontecido antes, você não estaria pronto. Agora você entende o valor da espera. Você está sendo preparado para sustentar o milagre, não apenas recebê-lo. Há uma diferença entre quem recebe algo e quem é transformado por aquilo. Deus não quer te dar apenas uma bênção. Ele quer te moldar para viver em propósito. Por isso, essa oração é uma virada, mas também um chamado. O Senhor está te chamando para se aproximar dele, para buscá-lo não só na dor, mas também na alegria. Porque quando você se esconde nele, o impossível deixa de ser fardo e passa a ser testemunho. O Salmo 91 ainda diz: porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Habitar em Deus é permanecer mesmo quando tudo balança. É confiar mesmo quando a mente duvida. É não soltar a mão dele quando o chão parece sumir. E Deus está te chamando para isso, para descansar no esconderijo do Altíssimo. Enquanto o mundo corre, ele te convida a parar. Enquanto o medo domina, ele te convida a confiar. E ele te promete: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa promessa não é simbólica, é literal. Deus está te guardando, guardando a tua casa, tua família, teus projetos. Ele está afastando o que era invisível, bloqueando o que te impedia de prosperar, removendo o peso espiritual que te atrasava. Você vai sentir, nas próximas horas, uma leveza que não é natural. É a presença de Deus limpando o caminho. E quando essa leveza vier, agradeça, porque ela é o sinal de que o impossível começou a se mover. Lembre-se, o impossível de hoje será o testemunho de amanhã. Não duvide. Deus está trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo nas entrelinhas, e você ainda vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que demorou. Era para ser melhor do que eu imaginava. O tempo de Deus é perfeito. E este é o tempo da virada. E quando a alma começa a perceber que o impossível não é um obstáculo para Deus, mas um cenário preparado para a manifestação da sua glória, tudo muda. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma entrega total. O Salmo 91 nos mostra isso com clareza. Ele não é um salmo de desespero, mas de confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aqui está o segredo: habitar e descansar. Habitar significa permanecer, não visitar. É morar na presença de Deus. E descansar é confiar plenamente, sem duvidar, mesmo quando tudo parece ruir ao redor. Muitos oram, mas poucos descansam. Muitos pedem, mas continuam inquietos, como se o poder de Deus dependesse de seu próprio esforço. Mas o milagre acontece quando você ora e, em seguida, entrega. Quando você entende que, nas próximas horas, o que está para acontecer não depende mais do tempo, nem das circunstâncias, nem da lógica humana, mas apenas da vontade divina. Talvez você tenha tentado de tudo. Conversou com pessoas, procurou soluções, fez o que estava ao seu alcance, e ainda assim, nada se moveu. Mas há momentos em que Deus espera o seu limite.
não por crueldade, mas porque é nesse instante que você para de lutar com as próprias mãos e começa a confiar nas mãos dele. A oração da virada não é uma súplica de desespero, é uma declaração de fé. É você dizendo: Senhor, eu fiz o que pude, agora é contigo. E quando você faz isso, algo começa a acontecer nos bastidores invisíveis. Os anjos se movem, portas se abrem silenciosamente, corações se inclinam a seu favor. É como se o próprio universo começasse a se alinhar para cumprir o que Deus já havia decretado. Porque quando Deus diz agora, nada pode atrasar. O Salmo 91 fala sobre livramento. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso significa que existem armadilhas que você não vê, laços invisíveis que tentam te prender. Mas quando você ora com fé, esses laços são desfeitos. Talvez hoje o seu laço seja o medo, a dívida, a solidão, a angústia. Talvez o inimigo tenha te convencido de que não há saída. Mas Deus está dizendo: eu vou te livrar. E ele continua: com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem é poderosa. Um pássaro protege seus filhotes com as asas, escondendo-os de qualquer predador. Assim é Deus com você. Te esconde, te protege, te sustenta. Mesmo quando o caos parece te cercar, ele te cobre com suas asas. Quando você ora o Salmo 91, você não está apenas repetindo palavras antigas, está ativando promessas eternas. Cada versículo é uma chave espiritual que destranca portas invisíveis. Quando você diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está declarando proteção, vitória e sobrevivência em meio ao caos. Quantas vezes você achou que não ia conseguir, que o problema era grande demais, que a tempestade não ia passar? Pois é exatamente aí que o Salmo 91 se cumpre. Ele não promete ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. E quando o impossível está prestes a acontecer, algo muda dentro de você antes de mudar fora. Você sente paz onde antes havia desespero. Essa é a primeira evidência do milagre. A calma no coração é o anúncio de que Deus já está agindo. Talvez nas próximas horas você ainda não veja tudo, mas sentirá que algo foi destravado. Um peso será tirado, uma luz vai se acender, e o seu espírito vai perceber: Deus começou a mover as peças. E quando Ele move, tudo se alinha. Pessoas são colocadas no seu caminho, oportunidades surgem, respostas chegam de onde você menos esperava. O impossível começa a se desfazer quando a fé se torna o seu idioma. E essa oração da virada é exatamente sobre isso, sobre mudar o idioma da alma. Parar de dizer eu não posso e começar a declarar Deus pode. Parar de repetir não há saída e começar a proclamar Deus já preparou um caminho. E há um detalhe importante. O Salmo 91 termina com uma promessa direta de Deus. Ele mesmo fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é a voz do próprio Senhor te respondendo. Ele não apenas vai te livrar, mas vai te exaltar. Vai te mostrar que todo sofrimento teve propósito. Você não passou por essa dor em vão. Cada lágrima foi uma semente. E o tempo da colheita está chegando. Deus vai virar o jogo, e rápido. Porque quando Ele fala em nas próximas horas, Ele não está limitado pelo relógio humano. Ele está dizendo que o tempo da promessa é agora. Então feche os olhos, respire fundo e ore comigo. Senhor, eu descanso em Ti. Eu entrego tudo o que não posso controlar. Eu creio na Tua promessa. Creio que estás movendo montanhas por mim neste exato momento. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu te louvo. Porque sei que nas próximas horas, verei o impossível acontecer. Agora sinta essa presença. Deus está aí, onde você está.
Ele não se esqueceu de você, não te abandonou e não te deixou à própria sorte. Cada segundo que você esperou foi um passo a mais para o milagre. Cada dor foi um preparo. Agora é a hora. Acredite, quando você se levanta com fé, o céu se move. E o que era impossível se torna inevitável. O Salmo 91 é o seu escudo e essa oração é o seu decreto. Nas próximas horas, algo extraordinário vai acontecer. Pode ser um sinal, uma resposta, um telefonema, uma oportunidade. Deus vai confirmar que ouviu a sua oração. E quando acontecer, lembre-se, não foi sorte, foi fé. Não foi coincidência, foi promessa. Porque o Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te conduzir até a vitória. Portanto, permaneça firme, confiante, e não desista agora. O céu está se movendo em seu favor. O impossível já começou a se tornar possível. Nas próximas horas, Deus vai fazer o que só Ele pode fazer: virar a página, abrir as portas, curar feridas, restaurar o que foi perdido e escrever o novo capítulo da sua história. E você vai testemunhar. Porque o milagre que está chegando não é apenas para você se alegrar, mas para mostrar ao mundo que o Deus do Salmo 91 ainda age, ainda fala, ainda transforma e ainda faz o impossível acontecer. Amém.